Cartag de lenga este. Urbe latericium evenit marmorem reliquit. Vini, vidi, vec. Fabrum essesuae cenque fortunae. Ceterum, Centheo, Cartaginem, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 58º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage, ele, o consternado Douglas De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Muito bem, e eu quero começar com um recadinho aqui. Mural de recados. Roma nua e crua. Se você gosta desse podcast e quer participar dele, fazer parte da história desse podcast, é muito simples, só apadrinhar a gente lá no Padrim, e aí dependendo do seu apoio, você pode participar de todo episódio bônus, como a nossa tetrarquia participa, mas qualquer valor vai pelo menos te dar a oportunidade de participar de um episódio bônus. Então, se você gostar deste programa, venha se juntar a nós e fazer parte dele. O salve para a nossa tetrarquia. Imperator Maximus Nicolas Frandi, nossos Césares Lucas Frandi e César Casolari, e nosso primeiro senador Danilo de Oliveira. Bom, vamos recapitular. Na semana passada, vimos o fim da Terceira Guerra Servil, uma baita revolução de escravos, rebelião de escravos comandados por Espartaco, dá um baita trabalhão, vence vários exércitos romanos, mas quando Marco Licínio Crasso chega na parada, ele vai implacavelmente perseguir e até dizimar seu próprio exército para pôr ele em forma, em disciplina novamente, e consegue então dar fim nessa rebelião. Ele destrói um exército de quase 70 mil escravos, sobram 5 mil aí que conseguem fugir, mas vão de encontro a Pompeu, que dá fim nesses 5 mil, mas que já estavam lá nas últimas, vencidos, fracos e oprimidos. O Pompeu diz que ele que acaba com a rebelião, afinal ainda tinha esses 5 mil aí, então ele que realmente pôs o ponto final, mas quem fez o grosso da coisa foi o nosso Marco Licínio Crasso. E acabamos com os dois vencendo e com os seus exércitos montados, vão gentilmente até Roma e vão trocar uma ideia com o Senado ali, falar, cara, olha, a gente tá com um exército aqui, não é pra pôr pressão nem nada, mas assim, seria bem legal a gente ser os cônsules dos próximos anos, né? A gente que acaba com a Guerra Servil, a gente tá aqui com esses 40 mil homens cada um, o que vocês acham aí, né? E aí, pra surpresa de todos, eles vão ser eleitos cônsules. Vale a ressalva aqui que o Marco Licínio Crasso estava servindo como pretor, ele estava no Cursus Honorum, então ele estava subindo os degraus ali, ele tinha idade e tinha o currículo, né, já tinha passado por pretor e outros cargos no Cursus Honorum que o habilitavam para concorrer a cônsul. Do outro lado, Pompeu, com 36 anos, não tinha participado do Cursus Honorum, não tinha sido eleito nada ainda, nenhum cargo magistrado, nenhum cargo eletivo. Ele apoiou o Sula, né, com as tropas do seu pai, depois perseguiu os rebeldes que fugiram para Sicília, depois para o norte da África, exigiu um triunfo dali, depois pôs outra tentativa de golpe ali, depois que o Sula já tinha morrido, um outro Zé Ninguém que quis tomar o poder usando o exército. O Pompeu vai lá, esmaga essa ameaça e exige do Senado então o comando da Espanha, né? E aí depois, voltando da Espanha, ele encontra
encontra ali com o Espartaco, com o que restou do exército de Espartaco, e agora com 36 aninhos, pulando várias etapas do cursus honorum, já quis logo ser cônsul, né? Tinha que ter 41 anos, ele tinha 36, tinha que ter sido pretor, né, edil e todos os cargos elegíveis, e ele não se elegeu em nenhum. Então, né, um pouco ilegal, um pouco maroto, ele vai conseguir ser eleito. Ele também, para, né, arrecadar, angariar e trazer mais apoio para o seu lado, ele promete para os populares que ele vai reverter as reformas do Sulla em relação ao cargo de tribuno das plebes, né? Então era um cargo muito importante, que tinha que ser plebeu para concorrer, isso aí vem lá desde do começo da República, e o Sulla, revoltado com os plebeus, né, resolveu meio que não acabar com esse cargo, mas quem servia como tribuno não podia mais concorrer a nada depois, era um cargo que chegava lá uma vez na vida para nunca mais poder participar da vida pública, não podia mais propor lei, vetar a lei, e o Pompeu promete que vai reverter isso, vai de novo dar prestígio para esse cargo, vai poder vetar lei, vai poder propor lei e ter poder e poder expressar o poder popular na política. Bom, com essa dose de populismo e um exército na retaguarda, o Pompeu também vai ser eleito cônsul aí no ano de 70 a.C. E a gente vai focar hoje mais no Pompeu em si. Mas, antes de entrar no Pompeu, enquanto rolou a guerra civil com Sulla, enquanto a Espanha estava em rebelião, enquanto Espartaco e o seu exército de escravos também se rebelou, enquanto isso estava acontecendo, tinham outras coisas acontecendo. E é isso que a gente vai ver, o que aconteceu antes. Roma, nua e crua. Então, vamos começar pelo Mitrídates, né? A gente já viu a primeira guerra mitridática, que foi com o Sulla. O Sulla deu vários paus ali no Mitrídates, dominou um monte de território de volta, mas como estava exilado de Roma, já estava essa guerra, né, civil não declarada ainda entre os marianos, declarada, né, entre os marianos e o campo do Sulla. O Sulla volta lá para a Itália e faz um acordo com Mitrídates, deixa ele lá em comando do seu reino ainda, o reino de Ponto, né, perdeu alguns territórios, teve que pagar indenizações, mas ficou ali como rei. Pois bem, quando a guerra civil esquenta e, né, Roma tem que focar suas tropas, sua energia ali internamente, né, matando uns aos outros, Mitrídates começa a refazer seu exército, refazer suas forças, começa então a manobrar ali militarmente, politicamente, diplomaticamente. Isso acende sinal de alerta ali no comandante romano ali da região, né? Ele já sabia o que Mitrídates já tinha aprontado. Quando ele vê que ele está se movimentando militarmente, esse general romano, que agora eu esqueci o nome, não perde tempo e invade então o reino de Pontos, e assim começa a Segunda Guerra Mitridática, que vai do ano 83 ao ano 81 a.C. Essa guerra não é nada demais, os romanos invadem, tomam algumas cidades ali do reino de Pontos. Tá bom. Mas o Mitrídates, vendo que não vai dar bom pra ele, vai chorar pro Sulla. Ô Sulla, a gente fez um acordo, não era pra invadir meu reino, eu não fiz nada, mimimi. E o Sulla, então, né, preocupado com a sua guerra civil que tava lá pegando fogo, manda esse comandante abandonar os territórios, as cidades que ele invadiu, e aí fica por essas mesmo, e essa foi a Segunda Guerra Mitridática sem nenhum esplendor. Muito bem, segue a vida, o Sulla morre, a Espanha ali ainda fica um território rebelde, o último refúgio dos marianos ali, comandado pelo brilhantíssimo Sertório Longo, que já falei dele em episódios lá atrás, mais focado aí nessa rebelião espanhola, mas ele vai dar um baita problema, vai demorar vários anos ali pra ser, né, colocado no lugar, e até a gente viu que o Pompeu foi lá acabar com isso, mas o Pompeu também fica anos pra conseguir dar fim no Sertório Longo. Ele só vai conseguir acabar com a guerra quando o Sertório Longo for assassinado por um outro comparsa lá que queria assumir o poder. O cara assassina o Sertório Longo na maldade, mas ele não era competente como Sertório Longo, e aí o Pompeu consegue vencê-lo facilmente. E enquanto tá rolando essa guerra na Espanha aí, dessa rebelião, e, né, junto meio que começa a rebelião dos escravos de Espartaco, também vai rolar mais uma coisinha. Ali entre os territórios romanos, que é hoje a Turquia, né, que seriam os territórios que a gente chama de Anatólia ali na época, e o reino de Ponto, que também ficava onde seria a Turquia hoje, tinha um reino da Bitínia, que fazia ali como se fosse um buffer state, um estado entre os
22 ali, né? E esse estado era um protetorado, esse reino da Bitínia era um protetorado romano. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1.042.000 reais de patrimônio acumulado. Esse reino da Bitínia, né? Ele era um protetorado romano e o seu rei Nicomedes não tinha herdeiros e morre. E assim como aconteceu com o reino de Pérgamo, ele também vai deixar suas terras para os romanos, para o povo romano. Ele sabia que Mitrídates ia invadir, que ia dar ruim, mas fácil deixar logo para os romanos, que eles já mandavam ali. Então, quando esse cara morre, né? Os romanos estão lá na Espanha tendo uma rebelião, mais uma rebelião de escravos. O Mitrídates pensa, essa é a hora que eu vou, né? Tomar conta. Essa Bitínia aí, esse reino da Bitínia, o Mitrídates já estava de olho desde a primeira guerra mitridática, esse território teve envolvido, teve passando de uma mão para outra. Então, aproveitando todas essas circunstâncias, o Mitrídates invade o reino da Bitínia e tenta anexar ele ao seu território antes que os romanos pudessem reagir, achando que eles vão estar lá muito atrapalhados e não vão poder reagir. Mas, para quem já vem acompanhando a gente, sabe que já rolou as vésperas asiáticas, que é quando o Mitrídates dá fim em cerca de 100 mil romanos, não soldados, mas civis romanos que habitavam ali o que seria a Turquia, a Anatólia hoje, quer dizer, Anatólia, Turquia hoje. Então já rolou isso, né? Já teve essa segunda guerra mitridática, agora o cara vem e dá mais essa. Tu acha só porque os romanos estão num monte de guerra lá, eles vão parar e vão deixar de boa? Ah, vão sim. E aí que vai começar então a terceira guerra mitridática, que vai ser entre o ano de 73 a.C. até o ano de 63 a.C. Quando começa essa guerra, o Pompeu, que estava lá na Espanha, preso, lutando contra o Sertório Longo, ele vê que fez uma bela cagada, porque lutar contra uma rebelião interna, né, uma guerra civil, não tem o mesmo prestígio de conquistar territórios. E ali, né, o reino de Ponto, que é onde o Mitrídates era rei, era um reino riquíssimo ali, tinha, né, contato com os persas, tinha contato com ficava ali no Mar Negro, então tinha um monte de outras riquezas que vinham ali do leste e do norte, então era um reino muito rico, e é onde Roma podia expandir, que para o oeste já tinha expandido tudo, né, já tinha expandido, não tinha mais, tudo dali já estava conquistado, então era ali que estavam as riquezas, as glórias militares, e o Pompeu queria muito se livrar agora da Espanha, mas ele brigou, chorou, declararam ele pró-cônsul da Espanha, então ele não podia ir embora. E quem vai assumir o controle aí dessa terceira guerra mitridática vai ser um tal de Lúcio Licínio Luculo. E o Luculo, ele era também um baita de um general. O cara era zica, era bom demais. Ele vai começar essa treta. Eu vou passar bem depressa por essa terceira guerra mitridática, até porque é muito difícil achar detalhes, apesar de ser uma guerra importante. E a gente tá focando no Pompeu. Então vamos lá. O Luculo invade o reino de Pontos, bota o Mitrídates pra correr. O Mitrídates oferece batalha, toma um pau. E aí ele vai fugir pro reino da Armínia, tá? Então a Armínia, nessa época, era um reino muito grande, e que é o genro do Mitrídates, o tal de Tigranes. Quer dançar, o Tigrão vai te ensinar. Esse era o rei, né, da Armínia. Então ele ele acolhe o sogro. Ele, como eu disse, esse reino agora era grande da Armínia, muito populoso, então conseguia juntar muitos exércitos. Eles tava tranquilo. O Tigrane estava se garantindo. Não, pode vir aí, me invade. Então o Luculo tenta negociar. Cara, me dá um Mitrídates, só quero ele. Não vamos entrar em treta por causa disso. Mas não, sogrão aqui é meu parça, vem buscar. Então o Luculo vai invadir a Armínia, vai começar a primeira guerra romano-armênica aí, e como eu disse, esse é um reino grande, muito populoso. Esse Tigranos consegue juntar um exército, aí as fontes vão variar, né, mas de 250 mil homens, e os romanos tinham um exército de 40 mil ali, sob o comando do Luculo. Fontes modernas e, né, análises modernas dizem que o exército devia ser, na verdade, no máximo ali cerca de 100, quiçá 120 mil, mas que já seriam 3-1 nos romanos, né, mas de qualquer forma, era um exército muito superior em tamanho, mas quando põe no campo de batalha, soldados 100% profissionais romanos, tá de brincadeira, dão um pau nesse Tigranes. E enquanto tá rolando isso, o Mitrídates aproveita e consegue fugir. Ele foge, volta pro seu reino lá em Ponto, consegue mais ou menos reassumir o controle. E o Luculo, apesar de ter vencido basicamente todas as batalhas totalmente épicas aí, com no mínimo 3 vezes de superioridade de soldados contra ele, bateu, mas ele vai começar a ter o seu tapete puxado lá no Senado Romano, intrigas para tirar o comando dele, porque um Pompeu quer esse comando aí. Então vou parar aqui, tá? Antes de trocar o comando, e vamos voltar pro Pompeu.
Facciamo snobis ingresso e Bruno Prandi podcast Roma nua e crua. Então, muito bem, a gente viu que em 70 a.C. o Pompeu virou cônsul, né? Fez o showzinho dele lá, beleza. Só que vai passando o tempo, a guerra da Mitrídatica vai continuando e ele precisa de alguma coisa para continuar a sua empreitada, continuar, né? Assumindo cada vez mais glória, fazendo seu nome mais ainda. Ele já era chamado de Pompeu Magno, a gente viu que até o Sulla deu esse apelido para ele, mas era de uma forma irônica, porque ele exigia muito pelo que ele fez, então, beleza, Pompeu Grande, olha o grande. Porém, agora ele vai fazer por merecer esse nome, esse codinome de Magno, e é aí que a gente vai ver o porquê. Então vamos começar agora também, voltando lá para trás, para dar mais um contexto, desde 146 a.C., quando a Roma destrói Cartago, destrói a cidade de Corinto, anexa a Grécia, isso deu uma tumultuada geral na região, tá? Porque, por exemplo, muitas cidades menores eram ligadas com outras cidades que os romanos destroem, até, por exemplo, Coríntios, né? Então tinham outras cidades ali que eram subsidiárias e com a destruição total de Coríntios, os cidadãos dessa cidade não tem muito. E agora, o que a gente faz, né? Nosso comércio era ligado com essa cidade, a gente dependia deles pra tudo, e agora o que a gente faz? E aí começa a ter muita pirataria, não só porque muitas pessoas se veem sem ter o que fazer, porque cidades e centros que controlavam isso, né? Os cartagineses e os gregos que dominavam os mares, digamos assim, né? Os romanos sempre tiveram uma mentalidade mais de terra. Eles se viram obrigados a virar navegadores para conseguir dar fim nas guerras púnicas. Mais uma vez que deram fim nas guerras púnicas, falou: velejar deixa pros outros, tô de boa, vou ficar em terra aqui, meu negócio é o campo de batalha, deixa o mar pros outros, né? Então, teoricamente, Roma que tinha que patrulhar todos os mares, mas o que Roma fez nessa questão foi quebrar, né, essas cadeias de cidades aí que, né, e reinos que controlavam os mares e em pedacinhos de mares, né, mas que juntava todo mundo, controlava o Mediterrâneo todo. Isso aí foi, né, completamente virado de ponta cabeça com a anexação da Grécia, com a destruição de Cartago, e a pirataria então começa a se multiplicar desde 146 a.C., vai se tornando um problema cada vez maior. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do? Cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, e principalmente do lado leste, né, até onde Roma ali dominava o sul, o norte da África ali, da Península Itálica, né, pra oeste ali, pra Espanha, Portugal, até ali, beleza, Roma dominava legal, mas pro lado grego que ficou essa bagunça, né, e os piratas vieram crescendo cada vez mais em número, em audácia, em tamanho, em operações, e aí, aproveitando todas essas rebeliões que estavam acontecendo em Roma ali, mas a guerra mitridática. Dizem também que os próprios piratas eram várias vezes financiados por Mitrídates para fazer incursões em território romano, tocar fogo em porto. Para ter noção, eles vão chegar até a tocar fogo no porto de Ostia, que era o porto mais próximo, a primeira colônia que Roma fundou, quando ainda era uma mini cidade na época do reinado, ainda anterior à República. Fundou essa cidade para ser o porto ali, né, uma ligação com o mar, e os piratas vão conseguir então tomar esse porto e queimar a marinha de guerra que tinha ali dos romanos, para ver como estavam ficando audaciosos. E no ano de 63 a.C., o Pompeu vai falar: não, eu quero me dar o comando dos mares aí, que eu vou acabar com essa treta aí desses piratas aí de uma vez, deixa comigo, né? Então ele pede pro império por todo o oceano, por todo o mar Mediterrâneo, tá? E 90 quilômetros adentro. Então basicamente toda a costa ali do Mediterrâneo, seja do norte da África até a Turquia, até o Oriente Médio, o Pompeu vai ter imperium sobre todo esse território, toda essa extensão aí, e ele vai então dividir o mar Mediterrâneo em 13 pedaços, construir uma baita marinha, treinar marinheiro, treinar seus oficiais, repartir essa área aí e, né, constrói 13 mini marinhas, digamos assim, para ficar dividido. Então cada um dos seus legates aí, que seriam legados, se fosse um tenente dele, ia cuidar de um território, e ele faz uma força maior ainda
Silícia, que então esses legados vão aprendendo onde estão as ilhotas que esses piratas controlam, onde são seus pontos fortes, onde que eles se escondem e tal. E depois o Pompeu vai vir lá do oeste limpando toda essa área, expulsando, tocando fogo em navio dos piratas e fortificações dos piratas e vilas dos piratas, e vai empurrando eles cada vez mais pro leste até chegar ali na Cilícia, que era um reduto conhecido ali de pirataria. É ali onde o mar Egeu junta com o mar de Mármara, é mais ou menos onde vai ficar a cidade de Bizâncio, a cidade de Istambul hoje em dia, tá? Bom, ele chega ali, ele vai conseguir então, cada vez que conseguia capturar uns soldados, ele dava aquela torturada básica pro pessoal dizer onde estavam os outros, e apesar da violência e da mão pesada, ele também foi muito habilidoso politicamente para acabar com essa ameaça dos piratas, porque ele, em vez de sair matando todo mundo, ele oferece para transformar esses piratas, não é bem cidadania romana completa, mas ele vai assentar e dar algum status legal para essas pessoas serem fazendeiros. Então essas guerras todas deixou vários lugares, vilarejos e cidades pequenas despovoadas ou com muito pouca gente, ou com terras aráveis ali que não tinha ninguém para tomar conta. Então ele basicamente ainda consegue que a maioria desses piratas se rendam e se tornem então cidadãos, não romanos, mas cidadãos fazendeiros, pagadores de impostos e etc. Novo registrati a Roma noi crua. Te farei uma oferta irrecusável. Essa empreitada aí do Pompeu, um problema que durava aí quase um século, já 80 anos de problema com pirataria, ele vai resolver em menos de 90 dias, ali em 3 mesinhos ele vai ter completamente eliminado todo e qualquer resquício de pirata ali do mar Mediterrâneo, né? Então só isso em si ele já ia merecer esse codinome de Magno, mas não é ainda aí que ele vai realmente fazer o nome dele, porque como ele termina com essa perseguição dos piratas ali na beira ali, na divisa ali entre a Europa e a Ásia, na divisa entre aquilo que era a Grécia e o que é a Turquia hoje, né, o que era a Grécia e a Anatólia. Ele então, como tá ali do lado, começa a usar os contatos dele, começa a usar os contatos que ele tem no exército, que ele tem no Senado, pra tirar o comando do Luculo, que já tá aí bastante tempo, teve um monte de vitória, mas já fez o que tinha que fazer. Então ele consegue que o Senado, através de contatos políticos e cobrança de favores, que o Senado então tire o comando do Luculo, aproveitando essa deixa, digamos assim, que apesar dele ter vencido um exército 3 vezes maior, o Mitrídates consegue fugir. Tá vendo? Tu não pegou Mitrídates. Volta pra Roma aqui, deixa que o Pompeu assume o comando da guerra mitridática. E aí em 63 a.C., o nosso Pompeu Magno assume o comando da terceira guerra mitridática. Caralho, o maluco é brabo. Aí não vai ter muito também, o cara já tava no auge da glória, ele chega com seu exército ali, com a sua marinha ali, já tinha mais 40 mil soldados com o Luculo ali, ele junta as forças, vai atrás do Mitrídates, que tenta fugir dele, mas uma hora ele é interceptado, né, o Mitrídates pelo Pompeu, rola uma batalha, Pompeu vence, não temos muitos detalhes aqui, infelizmente. Depois de perder de novo, o Mitrídates tenta mais uma vez fugir lá pra Armênia, fala: Ei, Tigranes, me aceita aí, sogrão tá aqui de volta, os romanos me perseguindo. Só que o Tigranes estava meio... Não. Cara, agora na real é o Pompeu Magno. E além de ele não querer, como é que diz assim, comprar a briga com o Pompeu Magno, o Pompeu já tinha feito outra coisa também. Ele foi atiçar os Partas, que é os herdeiros do Império Persa, tá? Então pode chamar de Persa, pode chamar de Parta. Eu vou chamar de Parta porque Parta era a tribo que dominou o Império Persa aí, mas seria o pessoal, os iranianos de hoje aí, os persas, tá? Então esse Império Parta, Pompeu estabelece conexões com ele, e ele consegue convencer os partas a invadirem a Armênia, que estava causando. E aí o Tigranes já tá numa guerra com os partas, né? Ele vai ser sanduichado entre Roma e os partas, né? 2 impérios gigantes, e ele faz de tudo. Não, que isso, Pompeu? Somos brothers. Eu dar asilo pro Mitrídates, tá louco? Chutei ele daqui, nem quero ver. Passa longe. Então o Mitrídates não consegue mais um asilo ali na Armênia, e o Pompeu diplomaticamente tira isso dele, né? Fazendo
fazendo os partas invadirem ali e fazendo um acordo com o Tigranes da Armênia. O Mitrídates então se põe a fugir norte, né? Ali a gente tá no que seria a Turquia, você vê o norte da Turquia ali é o Mar Negro, né? E aí estamos circulando o Mar Negro ali porque eram essas regiões que o Mitrídates ainda tinha muitas conexões. Ele primeiro tenta lá no reino da Ibéria, tá? Que seria mais ou menos onde é Azerbaijão, coisa assim, não é a Península Ibérica, é o reino da Ibéria. E ele consegue ir lá e instigar esse rei, ajudar ele, dar uma força para ele, mas enquanto esse reino está em comunicação com Mitrídates, o Pompeu fica sabendo, para não perder tempo, já invade o reino da Ibéria, dá um pau no exército dos ibéricos e coloca lá um líder pró-Roma no trono e mais essa pro Mitrídates. Então Mitrídates vai fugindo, vai chegar no reino do Bósforo Cimério, que é mais ou menos onde seria a Crimeia hoje, é lá no norte do Mar Negro, mas esse reino era comandado por um filho do Mitrídates, um tal de Participeu, acho que era esse o nome, esses nomes gregos, olha, delícia de falar. Então o Mitrídates chega lá, o filho já tinha também estabelecido relações com os romanos, antes até dessa treta começar, ele não queria chamar essa treta do Mitrídates pra si, e ele se nega a ajudar o pai, né? Mitrídates então vai ser sangue bom, assassinar o filho pra tentar assumir o reino do filho, né? Gente fina, porém ele não consegue, porque ele tinha um outro filho ali, e a população dessa região, desse reino, não quer briga com os romanos. Eles elegem então esse outro filho, um Parnasses, um outro filho de Mitrídates pra ser rei, o irmão do assassinado ali, e fala: Mitrídates, sai fora, aqui tu não vai ficar. Mitrídates então, encurralado, sem ter pra onde ir, ele vai tentar se matar, vai tomar veneno, não vai conseguir morrer porque ele tomava venenos em pequenas doses para não ser envenenado na sua corte. Então que ele desenvolveu defesa, então apesar de ele tomar doses escavalares ali tentando se matar, ele não morre, vai ter que pedir para um escravo então vir e dar fim nele. E é assim que vai morrer Mitrídates, um poderoso inimigo romano, agora não é ninguém, né? Tá morto, acabou para eles. Quem é este podcaster? É o Bruno Prandi! Bruno Prandi. Beleza, Pompeu tá ali no auge e vamos voltar um pouquinho, a gente falei do Império Parta ali, o Império Parta vinha se expandindo e ele já tinha dominado basicamente ali tudo que era do Império Seleucida, que a gente já viu treta aqui com os Seleucidas. O Império Seleucida, que também era descendente de Alexandre o Grande, veio sendo esmagado desde que perdeu para Roma com Scipio Emiliano, irmão do Scipio Africano, a gente já viu isso aqui lá atrás. Então beleza, depois dessa grande derrota para os romanos, também mais de 100 anos, eles começam a encolher, principalmente porque esses partas estão expandindo e dominando o território dos Seleucidas, tá? Então a parte dos Seleucidas ali ocidental, seria a Síria, a Fenícia, a Judéia, ela tava meio Deus dará, porque os partas ainda não tinham chegado ali, mas já estavam destruindo todo o Império Seleucida, então o que sobrou ali era um conjunto de pequenos reinos, com warlords ali, chefes de guerra meio tribal ali. Então o Pompeu resolve que, cara, quer saber? Vou pacificar essa região, vou anexar essa região como parte do Império Romano, já tá tudo aqui muito confuso, ninguém manda aqui, quem manda sou eu, então. Quem manda aqui sou eu! Então ele também desce ali pela Síria e vai estabelecendo protetorados e províncias romanas ali, anexando e fazendo acordos conforme lhe convinha. Ele vai chegar até Jerusalém, cidade de Jerusalém, é aí que os romanos e os judeus vão se tocar a primeira vez. Ele chega ali e em Jerusalém tá rolando uma guerra civil também entre dois irmãos ali para ver quem que vai assumir o controle do reino do israelita ali. E o Pompeu pensa, né, ele vai receber comitiva desses dois irmãos pedindo ajuda, ele vai escolher um dos lados para ajudar, vai então cercar a cidade de Jerusalém, mas com o apoio de um desses irmãos, e vai instalar ali um rei que vai ser amigo de Roma, né? Bom, beleza, ele fez esse acordo e em troca de apoiar esse pretendente do trono aí de Jerusalém, ele vai ganhar parte do território também que era dos Seleucidas ali, que chamava a Decápolis, que é um conjunto de 10 cidades helênicas, né? Cidades gregas que tinha ali perto de Jerusalém, ao norte de Jerusalém, e em troca por ter ajudado. Então, basicamente, o que o Pompeu fez? Acabou com os piratas em 3 meses, acabou com Mitrídates de vez, que ele teve que morrer e anexou todos
do seu território, estabeleceu relações diplomáticas com os partas, acabou de anexar o que sobrou do Império Seleucida e o que era helênico ali do Império Seleucida, acabou, conseguiu instalar um reino também cliente ali em Jerusalém, e aí sim a gente pode chamar ele agora de Pompeu Magno. Só para ter uma dimensão assim a gente tá falando aqui tanto, mas assim, ele dobra o número de impostos que Roma arrecadava. Então, vamos lá, números bestas aqui, mas se Roma arrecadava 100 bilhões de dólares de imposto por ano, ele vai estar arrecadando 200 agora. Esses 100 novos são todos do Pompeu, ele que vai conseguir estabelecer e trazer essa riqueza toda para Roma, né? Então, parabéns aqui pro Pompeu. Parabéns, 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 parabéns. Faltou eu dizer uma coisinha que eu esqueci, passei, mas quando ele vai conseguir esse mandato contra os piratas aí, vai ter um senador muito jovem que o apoia, um tal de Júlio César, então ele já tá aqui no Senado novinho ainda, e semana que vem a gente vai ver mais uma conspiração para tentar um despota ali se estabelecer como rei ou como líder supremo em Roma. A conspiração catilínea não vai dar muito certo, mas depois dessa conspiração, não sei se a gente vai precisar de 1 ou 2 episódios para falar delas, vamos começar então a chegar no personagem que eu tô tentando chegar faz tanto tempo, Júlio César. Então fica com a gente semana que vem, vamos ver mais essa conspiração e depois partimos pro nosso grande JC. Engravida de trigêmeos, por favor! Beleza? Então muito obrigado a todos, fique com a gente e até! Alô amigos, alô galera, só lembrando que ainda tá muito fácil de participar do nosso seleto grupo de apoiadores carinhosamente apelidados de Tetrarquia. Você que gostaria de contribuir com este humilde podcast, por favor entre no link que está na descrição para visitar a nossa página do Padrim. Lá contém todas as informações necessárias e você poderá deixar seu nome registrado para sempre na história da educação brasileira. Vem!